Segundo Samuel, capítulo 17. Aitofel disse também a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens. Então irei e perseguirei Davi esta noite. Eu o atacarei enquanto está cansado e sem forças e o aterrorizarei. Então todos os que estiverem com ele fugirão, e ferirei somente o rei, e farei todas as tropas voltarem a ti, como uma noiva à casa do seu esposo, pois tu procuras tirar a vida de apenas um homem. Assim todo o povo estará em paz. Esse conselho agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: Chamai agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele diz. Quando Uzai chegou, Absalão lhe disse: Foi isso que Aitofel aconselhou. Seguiremos o conselho dele? Se não for assim, diz o que pensas. Então Uzai disse a Absalão: O conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Uzai disse ainda: Tu sabes bem que teu pai e seus homens são guerreiros e estão furiosos, como a ursa no campo roubada dos seus filhotes. Além disso, teu pai é homem de guerra e não passará a noite com as tropas. Nesse momento ele está escondido em alguma caverna, ou em algum outro lugar. Quando alguns forem mortos no primeiro ataque, os que souberem disso dirão: Houve um massacre entre as tropas que seguem a Absalão. Então até o soldado valente, que tem coração de leão, sem dúvida temerá, porque todo Israel sabe que teu pai é corajoso, e que os que estão com ele também são valentes. Eu aconselho que depressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Beceba, em multidão como a areia do mar, e que tu vás à luta pessoalmente. Então nós o atacaremos onde quer que esteja e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Assim, não sobreviverá nem ele nem um só dos soldados que estão com ele. Mas se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e a arrastaremos até o ribeiro, até que não fique ali nem mesmo uma pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porque assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, a fim de destruir Absalão. Uzai disse também aos sacerdotes Zadoque e Abiatar: Aitofel aconselhou Absalão e os anciãos de Israel desse modo, mas eu aconselhei assim. Agora, mandai avisar depressa Davi: Não passes esta noite nos desfiladeiros do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que o rei e suas tropas não sejam aniquilados. Jonatas e Aimaas estavam esperando junto a Enrogel, e uma criada ia e lhes passava informações para que eles as transmitissem ao rei Davi, pois não deviam ser vistos entrando na cidade. Mas um jovem os viu e avisou a Absalão. Porém, eles partiram depressa e entraram na casa de um homem, em Baurim. Havia um poço no quintal da casa, e eles entraram ali. A mulher pegou a tampa, fechou a boca do poço e espalhou grão triturado sobre ela. Assim, nada se soube. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: Onde estão Aimaas e Jonatas? A mulher lhes respondeu: Eles já passaram o riacho. Depois de procurá-los sem sucesso, voltaram para Jerusalém. Quando eles partiram, Aimaas e Jonatas saíram do poço e foram avisar Davi, dizendo-lhe: Levantai-vos e atravessai depressa as águas, porque Aitofel deu tal e tal conselho a vosso respeito. Então Davi e todas as tropas que estavam com ele levantaram-se e atravessaram o Jordão. Ao nascer do sol, não havia ninguém que não tivesse atravessado. Quando percebeu que seu conselho não havia sido aceito, Aitofel selou o jumento e foi para casa, na sua cidade. Depois de arrumar sua casa, enforcou-se e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Então Davi veio a Maanaim, e Absalão atravessou o Jordão, com todas as tropas de Israel. Absalão pôs Amasa para chefiar o exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o Jezreelita, o qual havia se deitado com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. As tropas de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim pegaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada,
farinha, grão tostado, favas, lentilhas e torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijos feitos com leite de vaca, e os levaram a Davi e às tropas que estavam com ele, para que comessem. Pois diziam: as tropas estão famintas, cansadas e sedentas, no deserto. Capítulo 18. Então Davi contou as tropas que tinha consigo e designou-lhes chefes de 1000 e chefes de 100. Ele enviou um terço do exército sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o giteu. E disse o rei ao exército: eu também sairei convosco. Mas as tropas responderam: não sairás, porque se fugirmos, eles não se importarão conosco. Ainda que morra metade dos nossos, não se importarão conosco, porque tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos mande socorro. O rei lhes respondeu: farei o que vos parecer bem. E o rei ficou ao lado da porta, e todo o exército saiu em centenas e em milhares. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor de mim, cuidai bem do jovem Absalão. E todas as tropas ouviram quando o rei deu ordem a todos os chefes acerca de Absalão. Assim as tropas saíram a campo contra Israel. A batalha aconteceu no bosque de Efraim. Ali as tropas de Israel foram derrotadas pelos servos de Davi, e naquele dia houve ali grande massacre, de 20.000 homens. Pois a batalha se estendeu por toda aquela terra, e o bosque matou mais gente naquele dia do que a espada. E aconteceu que Absalão encontrou os servos de Davi. Absalão montava um jumento, e quando o jumento entrou sob os espessos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou agarrada no carvalho, e ele ficou pendurado no ar enquanto o jumento que ele montava passou adiante. Vendo isso, um homem contou a Joabe: vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe contará isso: se tu o viste, por que não o derrubaste logo por terra? Eu te recompensaria com 10 siclos de prata e um cinto. Mas o homem respondeu a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas mãos 1000 siclos de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei deu a seguinte ordem a ti, a Abisai e a Itai: protegei o jovem Absalão. Se eu tivesse agido contra a sua vida com traição, nada se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias a mim. Então Joabe disse: não posso me demorar assim contigo aqui. E tomou na mão 3 dardos, e com eles traspassou o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe o cercaram, atacaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta, e as tropas deixaram de perseguir Israel, porque Joabe as deteve. Pegaram Absalão e, lançando-o numa grande cova no bosque, levantaram sobre ele um grande monte de pedras. Enquanto isso, todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. Quando ainda vivia, Absalão fizera levantar para si a coluna que está no vale do rei, pois dizia: nenhum filho tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome àquela coluna, e até o dia de hoje ela se chama o Pilar de Absalão. Então Aimaas, filho de Zadoque, disse: deixa-me correr, e anunciarei ao rei que o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das notícias, outro dia as levarás, mas hoje não darás a notícia, porque foi o filho do rei quem morreu. Joabe, porém, disse ao cuxita: vai e diz ao rei o que viste. O cuxita se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Então Aimaas, filho de Zadoque, prosseguiu dizendo a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr atrás do cuxita. Joabe respondeu: para que agora correrias, meu filho? Não receberás recompensa pelas notícias. Todavia Aimaas disse: seja como for, correrei. Joabe disse-lhe: corre. Então Aimaas correu pelo caminho da planície e ultrapassou o cuxita. Davi estava sentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro e, erguendo os olhos, viu um homem que corria só. A sentinela gritou e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, está trazendo notícias. O mensageiro vinha se aproximando cada vez mais.
Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou ao porteiro: lá vem outro homem correndo só. Então o rei disse: também esse traz notícias. A sentinela disse mais: o primeiro corre como Aimaas, filho de Zadok. Então o rei disse: este é homem de bem e virá com boas notícias. Aimaas gritou e disse ao rei: paz. Ele inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: o jovem Absalão vai bem? Aimaas respondeu: quando Joabe enviou-me, o servo do rei, vi um grande alvoroço, mas eu não sei o que era. O rei disse-lhe: fica aqui ao lado. E ele ficou ali esperando de pé. Nisso Cuxita chegou e disse: tenho notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor vingou-te da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então o rei perguntou ao Cuxita: o jovem Absalão vai bem? O Cuxita respondeu: todos os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te prejudicar sejam como aquele jovem. O rei ficou muito comovido e, subindo a sala que estava por cima da porta, começou a chorar, e andando, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho.